a tomar em tuas mãos a palavra do Senhor. Abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo de número 19. Êxodo, capítulo 19, a partir do verso de número 10. Amém? Diz a palavra do Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Feche meus olhos. Senhor meu Deus, grande é a tua palavra, e o Senhor é muito digno de louvor, honra e glória. Por isso, Senhor, estamos aqui nesta noite e pedimos ao Deus querido, fala conosco. Nós precisamos, meu Deus, ouvir a tua voz. Necessitamos e carecemos, meu Pai, da tua presença em nosso meio. Precisamos, meu Deus querido, que o Senhor venha nos revelar aquilo que está no teu coração, o teu querer. Que o Senhor faça, meu Deus, com que seja conhecido, para que nós possamos, meu Deus, caminhar nos teus caminhos. Toma-nos, Senhor, pelas mãos, nos ensina, Senhor, nos dirija, ó Deus, para que assim possamos, ó Pai querido, estar diante do Senhor no dia dos teus escolhidos. Assim, ó Pai, eu peço mais uma vez, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Amém e amém. Amém, amados? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A mensagem desta noite está intitulada A Convite de Deus. Olha para as perguntas, irmão. Ninguém entra em lugar algum se não for por meio de um convite. A convite de Deus. Amados, como deve ser maravilhoso, olhando a palavra de Deus, ser convidado pelo Altíssimo para uma reunião, onde Deus promete estar presente, fazendo-se visível aos olhos de todos aqueles que ali estiverem, manifestando no meio de cada um deles a sua glória, o seu poder, a sua grandeza. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Êxodo, no capítulo de número 19, no versículo de número 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus, por meio de Moisés, convoca uma reunião com o povo de Israel. Deus desejava naquele momento manifestar a sua presença e a sua glória diante de todo o povo de Israel. E muitas vezes nós começamos a questionar e a perguntar para Deus: Senhor, quando o Senhor vai fazer-se presente na minha vida? Quando eu vou poder observar? Quando eu vou ver a tua glória? Quando eu vou ver o teu manifestar? Deus, Ele olha para aquele povo que havia acabado de sair do Egito, tinha passado, atravessado o Mar Vermelho, viram grandes maravilhas, viram o poder de Deus manifestando, viram a glória do Senhor
ver Deus mais de perto, ou ver Deus frente a frente. E Deus então dá uma ordem para Moisés. Deus pede para Moisés santificá-lo. Deus pede para Moisés apresentar ao povo o convite para aquela reunião. Uma reunião que certamente mudaria a vida de todos aqueles que estavam presentes. Certamente, amados, Deus tem nos convidado todos os dias para que nós possamos nos aproximar dele. Deus quer que nós venhamos conhecer a glória do Senhor. Deus deseja que nós venhamos ter experiências com Ele. Mas aí surge aquela pergunta: quantos de nós estamos preparados? Quantos de nós estamos preparados para ter este momento tão esperado por Deus? O Senhor, ao declarar para Moisés, por meio da sua palavra, que ele se faria presente no meio daquele povo, Deus também faz algumas exigências. Ele diz: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. E eles venham lavar as suas vestes, que eles lavem as suas roupas. Deus, amados, Ele não pode apresentar-se a nós, em nossa vida, como uma pessoa comum. Deus não é um ser comum. Deus não é uma pessoa comum. Deus, Ele é soberano. Ele é especial. E sendo Deus especial, certamente nós devemos tratá-lo como tal. Sendo Ele grandioso, poderoso, soberano, nós devemos tratá-lo dessa forma. Ele tem nos ensinado desde os primórdios a maneira em que nós vamos nos apresentar diante dele, a maneira em que Ele quer que nós venhamos nos apresentar diante dele. Porque se nós tratarmos Deus como você me trata, como eu trato você, como uma pessoa comum, se nós acreditarmos que Deus, pela sua misericórdia, pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua graça e pelo seu amor, aceita que nós venhamos nos colocar diante dele de qualquer forma, nós estaremos então decepcionando o Todo-Poderoso. Deus, Ele é soberano. Aleluia. Ele é bom. Aleluia. Deus nos ensina e nos mostra como Ele quer que nós venhamos recepcionar. Muitas vezes nós queremos que Deus venha se fazer presente na nossa vida. Muitas vezes nós queremos ver a glória de Deus e pedimos ao Senhor: aleluia. Vou trocar com o microfone. Não ligo do pastor pregar com dois, não, porque o pastor é bem escrito. Aleluia. Deus, Ele quer sim manifestar a glória dele nas nossas vidas, mas Ele coloca alguns pormenores. Você e eu não podemos achar que Deus é tão pequenino quanto nós. Muitas vezes nós começamos a dizer: Deus, manifesta a sua glória na minha vida. Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus, eu quero ver o teu poder. Senhor, eu quero ver a tua soberania. Mas não estamos preparados para ver a glória de Deus. Não estamos cumprindo aquilo que o Senhor determina para nós. Querer ver a glória de Deus é uma coisa, estar preparados para ela é outra.
Após 40 dias no monte, Moisés começa a questionar Deus e diz para Deus que queria ver a glória de Deus. Moisés estava ali, consagrado, falando com o Todo-Poderoso, ouvindo a voz de Deus. Deus se fazia presente a Moisés. E Deus diz para Moisés: olha, Moisés, certamente você não poderá ver a minha face, porque não há quem veja a minha face e viva. Porém, Moisés, eu vou colocar você neste lugar e vou tampar a tua visão com a minha mão. Porém, quando eu passar, depois que eu tiver passado, eu tirarei a minha mão e pela fresta tu verás a sombra das minhas costas. A palavra do Senhor diz que Deus fez dessa forma. E o brilho na face de Moisés foi tremendo, por ver a sombra das costas de Deus, a sombra da glória de Deus. E nós muitas vezes queremos ver a própria glória. Nós queremos ver a glória do Senhor, o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Nós desejamos que Deus se faça presente em nós. Porém, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não queremos nos fazer presente nele. Nós queremos que Deus se mostre a nós da maneira em que nós estamos, da maneira em que nós caminhamos, da maneira em que nós vivemos corriqueiramente. Não, Deus é Deus e Ele é misericordioso, Ele é um Deus de amor, então eu não preciso mudar. Deus havia acabado de tirar o povo de Israel do Egito. Deus havia feito o mar vermelho se abrir. Deus havia feito sair a água da rocha. Deus havia feito descer o maná do céu. Deus havia mandado compromissos para que eles tivessem carne. Deus havia feito sinais e maravilhas. Deus havia colocado uma coluna de fogo à frente para guardá-los na noite, para aquecê-los. Deus havia colocado uma coluna atrás para fechar e tapar os olhos do inimigo, para que o inimigo não os visse durante o dia. Deus demonstrou para aquele povo o seu poder e a sua glória, porém Deus queria mais. Deus queria se manifestar pessoalmente para aquele povo. Deus queria que aquele povo viesse ter um encontro com Deus. Querer um encontro com Deus, querer que Deus se encontre conosco, não depende de mim, não depende de você, depende do convite de Deus. E a hora que Ele enviar o convite, nós devemos olhar para Deus e perguntar: Senhor, mas eu estou pronto? E se eu não estou dizendo Deus, então me capacita, porque eu hei de me preparar para ver a tua glória sobre a minha vida. Aleluia! Receba Jesus, toda a honra e toda a glória. Aleluia! Aleluia! Aquele povo havia acabado de ver milagres, maravilhas, poder, grandes sinais da parte de Deus. E Deus então decidiu fazer o convite. Deus então queria mostrar para aquele povo quem era o Senhor deles. Deus, Ele tem nos convidado, dia após dia, a nos aproximarmos dele. Quantos de nós temos pedido a Deus um momento especial com Ele? Quantos de nós temos pedido a Deus para que Ele se apresente a nós? Quantos de nós temos pedido a Deus para que Ele nos mostre a sua glória? Porém, quantos de nós temos nos consagrado para tal fim? Irmãos, pedir a Deus, clamar a Deus, é o que o povo de Deus mais sabe fazer. Porém, lavar as suas vestes, se purificar, se preparar, é difícil. É difícil. Deus olha e diz: vai ao povo e santifica eles hoje e amanhã, e que eles venham lavar as suas vestes.
Deus não pode se apresentar com a sua glória, com o seu poder nas nossas vidas, se nós não tomarmos alguns cuidados, se nós não buscarmos verdadeiramente de coração aberto a presença de Deus na nossa vida. Aquele povo havia visto vários sinais, como você e eu temos visto. Quantas pessoas foram curadas de câncer neste lugar? Quantas pessoas Deus abriu portas e mais portas de bênçãos neste lugar? Quantas pessoas neste lugar sentiram um pouquinho da presença de Deus? Quantas pessoas que o mundo olhava e condenava e dizia: este ou essa não tem jeito, está acabado, e Deus tratou da mesma forma que Deus agiu na vida dos israelitas daquele tempo. Ele age nas nossas vidas nos dias de hoje. Ele tem trabalhado com os seus sinais, Ele tem trabalhado com as suas maravilhas, Ele tem nos mostrado o quanto Ele nos ama. Porém, Deus quer mais. Deus quer que você e eu venhamos ter um conhecimento dEle de perto. Ele quer que você e eu venhamos a ver verdadeiramente a glória dEle, a magnificência, o poder e a autoridade que Ele tem. Deus não quer um povo que fala que o conhece sem o conhecer na essência. Deus olha para nós como seus filhos e Ele diz assim: filho, filha, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero mostrar para os outros por meio da tua vida quem sou eu. Porém, eu preciso que você tenha verdadeiramente um encontro comigo. Deus queria que aquele povo tivesse um encontro com Ele, não viesse conhecê-lo somente de ouvir falar ou das coisas que estava vendo Deus fazer por meio da vida de um profeta, por meio da vida de um libertador como Moisés. Deus queria se fazer presente na vida de cada um pessoalmente, sem intermediário. Por isso Deus lançou aquele convite. Se Deus lançasse um convite para nós agora e dissesse assim: filhos, filhas, eu quero ter uma reunião em particular, porém só aqueles que têm se purificado, se preparado, se consagrado e lavado as suas vestes, participarão da reunião. Como ficaríamos, irmãos? Qual seria a nossa posição diante do Altíssimo? Quantos de nós que pedimos a Deus para ver a sua glória, e não são poucos, na hora de luta, na hora das batalhas, na hora das dificuldades, Deus, mostra-me a tua glória, louvamos esse louvor constantemente, mostra-me a tua glória. Será que suportaríamos na forma em que estamos? Será que nós estamos preparados para este feito? A palavra do Senhor nos diz no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso de número 18, diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se depois de longe, e disseram então a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. E o povo se preparou, se consagrou, lavaram as suas vestes e foram para a reunião com Deus. Quando Deus se manifesta então, por meio de nuvens densas, escuras, quando Deus se manifesta por meio dos trovões e dos relâmpagos, aquele povo amedrontou-se e começaram a recuar, e começaram a se afastar. Ei, ver a glória de Deus não é fácil, e nem é para qualquer um, irmão.
Ver a glória de Deus não é do jeito que você quer e que eu quero. Não é dizer para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória, eu já estou enxergando. Não. Há necessidade de nos prepararmos fisicamente, espiritualmente e com caráter cristão. Para ver a glória de Deus é preciso mais do que ser apenas eu e você. É preciso muito mais. Glória a Deus. Ao declararmos ao Senhor: mostra-me, Senhor, a tua glória, eu tenho que olhar para Deus e Deus tem que olhar para mim e dizer: filho, tu tens recebido a minha graça, mostrarei-me a tua glória, porque tens te preparado. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Queremos ver a glória de Deus e aqui adoramos ao Senhor e exaltamos as mãos, levantamos a mão e glorificamos ao Pai, saímos para fora deste portão. Cadê a glória de Deus, o testemunho de cristão? Cadê a presença do Senhor no nosso caráter, na nossa vida, no nosso sentimento, no nosso coração? Mas queremos ver a glória de Deus. Deus é misericordioso, irmão. Porque se Deus manifesta a sua glória na situação em que nós nos encontramos, muitas vezes nós morremos. Porque Ele disse: filho, quando Ele falou com Moisés: você não poderá ver a minha face, porque não há quem veja a minha face e viva. Só quando Deus convida. E Deus falou com Moisés. No capítulo 20, no verso de número 20, Moisés diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé ao longe. Moisés, porém, chegou-se à escuridão onde Deus estava. Quantos de nós estamos preparados para ver a glória de Deus? Escuta, Deus não veio num sol brilhante. Deus veio em meio a nuvens escuras, tenebrosas, de causar medo, de causar pânico. Quando o povo viu aquela nuvem densa, escura, descendo sobre o Monte Sinai, aquele povo começou a afastar-se e começaram a dizer: nós não temos condições de ver glória de Deus. Nós, do mesmo da forma em que nós nos preparamos, lavamos as nossas vestes, nos purificamos, não temos condições de ver a glória de Deus. E aí ele diz: Moisés, fala você conosco, e tudo que você falar nós vamos ouvir, nós vamos fazer. Fala você conosco, não deixe Deus falar conosco, porque se Ele falar, nós vamos morrer. Aí Moisés diz ao povo: escuta, Deus estava provando vocês. Deus estava colocando a fé de vocês à prova. Quantas vezes nós olhamos para Deus e pedimos para Deus: Senhor, mostra-nos a tua grandeza e o teu poder. E então começam a surgir dificuldades, começam a surgir dúvidas, começam a surgir problemas. O sol parece que se esconde, a nuvem negra para sobre a nossa cabeça. Deus começa a provar a nossa fé, Deus começa a provar a nossa ousadia, e nós então, ao invés de nos colocarmos diante desta nuvem e dizer: Deus, eu sei que acima desta nuvem está a tua glória, e eu sei que o Senhor vai operar, eu sei que a minha vida vai mudar, eu sei que o Senhor vai me transformar e me caminhar. Nós dizemos: Deus, não fala conosco, porque tem medo. Deus provou, Deus provou, diz a palavra do Senhor, provou para que também colocasse o temor da grandeza dele no coração daquele povo. É o que nos ensina o versículo 20. Moisés diz: não temas,
para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Irmãos, Deus tem nos feito um convite todos os dias, a todo instante. Mas o gostoso é ver Deus fazer na nossa vida. Não preciso ter um encontro com Deus. Eu não preciso nem ver Deus ou ouvir Deus falar comigo, desde que Ele faça o que eu quero. Mas não é isso que Deus quer. Deus não é um objeto. Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é o Todo-Poderoso. Não há ninguém mais alto do que nós, o seu poder e a sua grandeza está em nosso meio. Aleluia. Ver, amados, a glória de Deus é o desejo de muitos. Mas eu estou dizendo muitos mesmo. Milhões de milhares daqueles que se dizem cristãos têm o desejo de ver a glória de Deus, mas ficar firme, demonstrando fé, demonstrando ousadia, nos momentos que antecedem a aparição do Senhor, é para poucos privilegiados. Porque quando Deus começa a nos colocar à prova, nós vacilamos com a nossa fé. Já não confiamos tanto no poder de Deus. Já achamos que pode ocorrer alguma coisa que nos causará danos, porque só enxergamos as nuvens densas, os trovões e os relâmpagos. Deus tem a sua maneira de se apresentar. E muitas vezes Deus tem desejado apresentar-se a você e a mim. E 99,99% das vezes nós temos vacilado e não temos confiado no Senhor. Não. Deus não quer que nós venhamos ou continuemos conhecendo Ele superficialmente. Deus não chamou você e a mim para conhecermos a Deus apenas superficialmente. Deus nos chama para ter intimidade com Ele. Deus nos chama para ter conhecimento de quem é Deus e o que Ele pode fazer na nossa vida. Deus nos chama para termos intimidade. Deus nos chama para poder falar conosco, para que nós possamos ouvir e para que nós possamos responder olhando para o alto. Deus nos chama para que nós possamos ter uma mudança de vida de verdade. Não é quando ouvimos a voz de Deus Ele dizendo, filho, e nós olhamos, sim, Senhor. Não. Mas quando Ele disser, filho, eis-me aqui, Senhor, fala. Porque Deus é bom. Deus quer seus filhos olhando para o alto, para Ele. Por isso Deus marcou uma reunião com aquele povo. Deus queria provar a coragem daquele povo. E Deus queria dizer e mostrar para aquele povo que eles caminhassem sempre no caminho certo e que não vivessem pecando. Não vivessem errando. Falhar, todos nós falhamos. Pecar, todos nós pecamos. Porém, há pecados que nós sabemos até onde pode ir. Quando nós erramos, o Espírito Santo avisa, pedimos perdão, erramos de novo, o Espírito Santo avisa, pedimos perdão, erramos de novo, o Espírito Santo avisa, pedimos perdão. Ei, já é hora de parar com eu. Já é hora de dizer basta, Senhor. Me ajuda, me dê forças. Faça com que eu me controle. Faça, Senhor, com que eu não permaneça nesta vida errônea. Jesus quer, Ele deseja se apresentar a nós para que nós venhamos ter intimidade com
está se retirando, se consagrando, e o povo tinha que lavar as suas vestes, cada um. Deus não disse: diga para o povo lançar as vestes no mar que vai sair da linha. Não, tem coisas que você e eu devemos fazer, tem coisas que nós precisamos tomar posição, coisas que nós precisamos mostrar para Deus que queremos verdadeiramente ter uma vida com Ele, ter uma vida com o Senhor. Deus tem nos enviado o convite todos os dias. Ele quer falar conosco, e todas as vezes que Ele deseja falar conosco, que começa as lutas, que as lutas cheguem, as batalhas, as dificuldades, os trovões começam a soar, os relâmpagos começam a descer cortando tudo, e nós nos amedrontamos, e nós nos afastamos, nós estamos perdendo uma reunião, a oportunidade de uma reunião com Deus. Pare, pense. Você tem passado por algum momento difícil, por algum momento de luta? Você tem perguntado e tem falado para Deus que você deseja ter o conhecimento de Deus? Você tem dito para Deus que você quer ter intimidade com Ele, quer que Ele tenha intimidade com você? Você tem falado para Deus que precisa de mudança, de transformação? Você tem clamado ao Senhor e tem dito: Senhor, eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia? Então por que as lutas estão te afastando de Deus? Por que é que você está impedindo o convite de Deus na sua vida? Não é hora de impedirmos o convite do Senhor. Jesus está às portas, Ele está voltando, Ele tem convidado a sua noiva a permanecer-se fiel a Ele. Ele tem convidado a sua noiva a permanecer com a chama ardendo. Ele tem convidado a sua noiva a manter o azeite para que nós possamos estar com Ele no dia que Ele vier buscar os seus escolhidos. Jesus Cristo tem gritado, tem errado. Jesus Cristo tem dito para nós, para você e para mim: filhos, abra a visão espiritual, porque eu estou às portas. Mas nós temos muitas vezes fracassado no meio da caminhada, porque temos nos acovardado, temos olhado para nós mesmos, para a fraqueza do homem, para a fraqueza da nossa carne, temos olhado para nós e observado que nós não temos força e poder suficiente. Ei, tenho uma novidade para você: realmente não temos força nem poder suficiente algum, porque a nossa força vem do Senhor dos Exércitos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder. Aleluia! Aleluia! Precisamos ser privilegiados. Precisamos entender o que Deus quer com cada um de nós. Precisamos compreender que Deus quer ter intimidade de verdade. Deus se faz presente. Deus tem um propósito. Deus tem um projeto na nossa vida. E nós não podemos de forma alguma rejeitar o convite de Deus. Não podemos rejeitar a oportunidade de conhecermos Deus de perto. Quantas coisas têm nos afastado da grandeza do Senhor, da glória do Senhor, do manifestar do Senhor. Quantas coisas têm tirado a nossa vida das mãos de Deus. Nos momentos que nós falamos para Deus: Senhor, eu necessito ver o teu mover. Há um ditado aí fora que diz assim: quanto mais reza, mais oração aparece. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes, quanto mais oramos, parece que mais difícil fica. Sabe por quê, irmãos? É porque Deus
lá vou eu trocar de microfone comigo. Aleluia. É porque Deus quer ter um momento especial conosco. É porque Deus quer se manifestar a nosso favor. Amém. Podemos ser poucos privilegiados. Podemos fazer parte daqueles que querem ter intimidade com Deus. Ou podemos rejeitar o convite e viver a vida que vivemos. Uma vida de ver Deus fazendo aqui e ali, de vez em quando faz alguma coisa na nossa vida. Viver uma vida de ver Deus fazer maravilhas e milagres e acharmos que está bom. Ou podemos ter intimidade com Deus e ver a glória de Deus manifestar na nossa vida. Deus tem nos enviado um convite. Deus tem nos chamado a cada momento. Será que não é hora de querermos mudança? Será que não é o momento de desejarmos que Deus venha ter intimidade conosco e que nós venhamos ter intimidade com Ele? Será que não é momento de olhar para as nuvens negras que nos cercam, de olhar para os trovões, para os relâmpagos e dizer para eles: olha, eu sei que é acima de vocês, por mais que tentem me amedrontar, por mais que tentem ofuscar a minha visão, eu sei que acima de vocês está o meu Deus, o meu Senhor, o Rei que pode todas as coisas, e é nele que eu aguardo, é nele que eu espero. Será que não é o momento de aceitar esta reunião com Deus, de receber este convite do Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui, preparado, lavado e remido no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Receba, Senhor. Receba. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, no verso de número 6, vem para nós uma palavra que nos alerta a cada momento, a cada instante da nossa vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ei, o arrebatamento ainda não foi consumado, ainda não aconteceu. O convite de Deus para as nossas vidas nesta noite, escutem, é para o arrebatamento. Lá, somente lá, poderemos ver a glória do Senhor de perto, sem temer, sem vacilar e sem morrer. Deus está nos alertando todos os dias, constantemente. Todos os dias Ele está nos alertando que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo está vindo buscar a igreja. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Espírito Santo de Deus ainda habita em nosso meio. O Espírito Santo de Deus é o Pai que vai conduzir a noiva até o noivo. Ele é quem nos alerta dos pecados, das falhas. O Espírito Santo nos convence dos erros. O Espírito Santo nos limpa, aleluia, nos purifica. O Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nesta noite. Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer trabalhar na minha vida. Portanto, por que temer? Por que temer as dificuldades, as lutas, as batalhas? Deus só convida para a reunião aqueles que pertencem a Ele.
E Ele tem nos convidado para a maior de todas as reuniões, um aglomeramento que acontecerá uma única vez na história, o arrebatamento do Senhor, o arrebatamento daqueles que estão chamados por Deus, o arrebatamento da noiva de Jesus. Não podemos demonstrar neste momento covardia, não podemos demonstrar neste momento fraqueza, mas devemos demonstrar neste momento fé, adoração e confiança no Deus e Senhor. Deus Jesus, Deus tem nos chamado. Só participa desta reunião quem desejar, mas ao participar dela, não queira vir com seus medos, não venha sem trabalhar na sua mente e no seu coração, colocando Deus acima de todas as coisas na sua vida. E não venha de vestes sujas, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos de santificação e lavar as nossas vestes. E hoje nós temos a oportunidade de lavar as nossas vestes no sangue do Senhor Jesus, aquele que veio para nos dar vida e vida eterna. Recebam.